dia, Esther. Bom dia, Davi. Bom dia, Vitória. Giovanni, bom dia. Você ainda não mandou aquela prova do livro, não? O que é? Você ainda não mandou aquela prova do livro? Coloquei ontem à tarde. Vou falar sobre ela com vocês agora. No meu Alunos Book não tá. Tá sim, meu amor. Eu vou explicar certinho para vocês. Oi? Gente, o que está acontecendo? Vocês normalmente olham lá pela data pela data da entrega, que é quando a gente posta as atividades, não é isso? A prova, como eu dei 10 dias para vocês fazerem, ela vai estar com data do dia 7/8. Então, se vocês olharem na data do dia 7/8, vocês vão achar. Eu coloquei até em tudo maiúsculo, prova do livro, pântano de sangue, de Pedro. Gente, eu vi lá, apareceu para mim. Não, eu coloquei desde ontem para todas as turmas. Todo mundo já verificou. Tá bom? E aí eu coloquei, deixa eu falar com vocês enquanto os colegas vão entrando. Eu coloquei a prova do livro, certo? Dei 10 dias para vocês fazerem, por quê? Alguns alunos falam assim, tia, eu li lá no início do trimestre, do semestre, eu já esqueci de tudo que acontece. Então, nesses 10 dias, vocês terão tempo suficiente para poder rever o que acontece, para poder responder. Aí, deixa eu só comentar com vocês uma coisinha. Eu mandei o arquivo em anexo, eu gostaria que vocês imprimissem, que vocês fizessem à mão, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês fazerem à mão, porque é muita atividade discursiva, vocês vão ter que me explicar como algumas coisas acontecem na história. Então, que vocês fizessem à mão, tirassem foto e me devolvessem pelo e-mail, tá? Eu coloquei lá o meu e-mail, tanto no final da prova, quanto no Alunos Book. Que aí, chegando no meu e-mail, eu fiz uma pasta para cada turma. Eu já vou colocando as atividades dentro da pasta e facilita para mim na hora da correção. Que aí eu coloco, por exemplo, 7º ano A, o nome de cada aluno, eu sei que é a prova daquele aluno. 7º ano B, o nome de cada aluno, eu sei que é a prova daquele aluno. Aí me facilita na hora de corrigir. Combinado, turma? Se você não tiver um e-mail seu, você pode mandar pelo da sua mãe, do seu pai, tá bom? Aí é só colocar prova da aluna tal, prova do aluno tal, que aí a tia Fernanda já vai dentro da pastinha e salva direitinho para facilitar a correção. Tudo bem até aí? Vamos lá. Então, só relembrando, né, a prova está no Alunos Book desde ontem, vocês têm 10 dias para fazer, ela vale 3 pontos. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. São 3 pontos para quem entregar no prazo. Passou um diazinho do prazo, já não vai ter mais esse peso, tá? Ela vai valer 2 pontos. E outra, depois do prazo, você não vai entregar no dia que você quiser, não. Você vai ter 2 a 3 dias depois do prazo para poder entregar e ela valer 2 pontos. Senão, eu não vou receber mais. Por que é que eu estou falando isso? Em outras turmas, para vocês esse semestre, né, esse segundo, eu ainda não passei nada avaliativo. Mas existem outras turmas que eu dei algumas atividades avaliativas, e aí, por exemplo, eu dei 10 dias para fazer. Chega no último dia, a pessoa me manda mensagem falando que não conseguiu imprimir, que não conseguiu fazer, que não conseguiu me entregar no prazo, se pode me entregar no dia seguinte. Gente, teve 10 dias para fazer. Deixou para fazer na última hora e aí percebeu que não conseguiu. Isso é certo? Não. Então, tem que haver pontualidade. Eu estou falando para vocês, hoje é 27, eu postei desde ontem, né?
Então, vocês, de hoje até 10 dias, que é o dia 7/8, vocês vão ter para me entregar. Passou desse dia, vocês vão perder nota por isso. Combinado? Alguma dúvida? Joia. Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos, no livro 2, página 55, morfossintaxe do sujeito. Eu falei para vocês o seguinte, o sujeito é aquela parte da gramática em que nós identificamos quem age ou quem sofre a ação. Ou seja, é o termo sobre o qual falamos alguma coisa, não é isso? É o termo sobre o qual o verbo age dentro da oração. E eu falei para vocês ainda que o núcleo desse sujeito é um substantivo. Então, quando a gente fala em morfossintaxe, eu estou falando que morfologicamente aquela palavrinha é um sujeito, é um substantivo, e esse substantivo dentro da oração assume o papel de sujeito. Até aí tudo bem, não é? Desde semana passada, a tia Fernanda explicou isso para vocês. Sobre a tirinha, ok, Amanda, sem problemas. Sobre a tirinha, nós analisamos, nós falamos, né, da deficiência desse menino. Eu falei para vocês sobre mobilidade urbana, sobre uma mobilidade urbana acessível. E aí, nessa tirinha, o menino fala o seguinte: nunca te pedi para andar, mas te peço todos os anos que eu espero que as pessoas se movam na direção certa. Aí nós fizemos a questão número 1. Na questão número 2, foi aqui que nós paramos, não foi? Dá um joinha aí para mim, só para ter certeza que foi aqui. Na questão número 2, eu pergunto o seguinte: sobre o conteúdo da tira, responda aos itens seguintes. O que a personagem pede a Papai Noel? Aí eu falei para vocês, né, que ele pede que as pessoas, essa personagem pede que as pessoas escolham, na verdade, né, se movam na direção certa, ou seja, que as pessoas ajam de maneira acertada, de maneira construtiva, pensando no outro, ok? Isso vocês fizeram na aula passada, não foi? Até aqui vocês fizeram na aula passada, certo? Na letra B, eu peço a vocês, cite 3 diferenças entre a carta que a personagem está escrevendo e a carta aberta. Então, eu falei para vocês o seguinte, que a carta aberta é uma reivindicação que é escrita por um grupo de pessoas que tem o objetivo, né, de atingir a uma comunidade, que é escrita normalmente a uma pessoa que tem influência sobre a cidade ou sobre o estado. Então, aqui alguma sugestão, certo? Você pode colocar que a carta da tirinha é produzida por uma única pessoa e que o seu conteúdo é de interesse pessoal, direcionado a alguém com quem o remetente aparentemente tem certa proximidade, ou seja, nesse caso, o Papai Noel. Por isso, ela é escrita com uma linguagem mais informal e descontraída. Ou seja, o que o menino faz é característica de uma carta pessoal, não de uma carta aberta. Vocês se lembram que no 6º ano vocês estudaram as cartas pessoais? Que a carta pessoal ela tem um tom de informalidade,
é quando eu escrevo para um amigo ou para uma pessoa próxima, certo? Isso é a carta pessoal. Tia, Isso é a carta pessoal, ok? Então, aqui está pedindo 3. Aqui tem mais de 3. É só uma sugestão de resposta. tia, Sim. eu tava vendo no book atividade. Aí você tava falando sobre quanto de sangue, tá. Aí eu acessei o link do negócio. Tava para outra prova do 6º ano, Como? não do 7º. A Tá, prova que você botou lá no link, Obediência. eu coloquei na prova de vocês a atividade do 6º, sim, não do 7º. Vou sim, verificar, Arthur, assim que acabar a nossa aula, eu verifico. Caso eu tenha feito isso, eu troco, tá bom? tá. Obrigada. Como vocês sabem aí que vocês vão escolher o que escrever, eu vou só subir um pouquinho aqui, tudo bem? Podemos prosseguir. X está travado? Ah, não. Não, eu estou esperando vocês terminarem. Estou até olhando aqui quais alunos estão presentes. Enquanto vocês copiam. Eu não ligo a câmera agora porque minha bateria é muito ruim. Se eu ligar, ela descarrega ainda mais rápido. Eu não vou ter bateria para Bota pra assistir a última carregar. aula. Meus amores, posso ir? Observem a letra C. Não. Antes. Ô, gente, vocês sabem que eram só 3, né? Não era pra escrever tudo que tava marcado. Eu sei. Vamos lá. Na letra C, enquanto vocês terminam, vocês só vão prestando atenção ao que eu digo. Na letra C, está falando sobre o verbo se mover. Mover significa o quê? Significa se movimentar, sair de um lugar e ir para outro, concordam? Mas na tirinha, ele não foi usado com esse sentido. Na tirinha, quando o menino fala, nunca te pedi para eu andar, mas todos os anos espero que as pessoas se movam na direção certa. Esse se movam aí, ele foi utilizado no sentido de deslocar-se, de passar a agir de uma outra forma ou de se sensibilizar com alguma situação. Está na cara, né, que a proposta do menino é que as pessoas passem a agir de determinado modo, mais preocupadas com o próximo. E aí eu pergunto, para o verbo se movam, qual é o sujeito? Então, olha só. Nunca te pedi para eu andar, mas todos os anos espero que as pessoas se movam na direção certa. Quem é que eu quero que se movam na direção certa? As pessoas. As pessoas, isso aí. Então, o sujeito para o verbo movam é as pessoas. Posso virar a página? Sim. Beleza. Então, virando aqui na página 56,
na página 56, observem o que acontece. Nos capítulos anteriores, você estudou que as palavras se agrupam entre si, formando frases e orações para que se construam... Desculpem, gente. Vamos lá. Nos capítulos anteriores, você estudou que as palavras se organizam, se agrupam entre si, formando frases e orações, para que se construam enunciados coerentes e suficientes ao entendimento dentro de cada contexto comunicativo. Ou seja, dentro de um contexto, para que tal informação seja eficiente, eu uso na construção frases e orações. Oração é tudo aquilo que tem verbo. Foi apresentado também que as orações são formadas por dois elementos essenciais. Grifem isso. Então, foi apresentado também que as orações são formadas por dois elementos essenciais. O sujeito e o predicado. E que o sujeito ele pode ser classificado como simples, composto, oculto ou elíptico, e vocês ainda conheceram o indeterminado. Anotem ele aí. O livro não trouxe para vocês, mas eu levei. Certo? Então, como foi visto, sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Olha o conceito do sujeito aqui. É o termo sobre o qual se faz uma declaração. O verbo, ele sempre aparece no predicado e ele deve concordar em pessoa, primeira, segunda ou terceira, e em número com o sujeito a que se refere. Tudo bem? Então, eu sei que o verbo, ele concorda em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, e em número singular ou plural com o sujeito. Então, diante dessas informações, nós temos algumas frases aqui para analisar. Observe. Observe a mensagem do garoto na tirinha. Nunca te pedi para eu andar, mas todos os anos espero que as pessoas se movam na direção certa. Meus amores, observem o verbo pedir, andar, está em vermelho, espero. Todos os verbos eu pedi, para eu andar, eu espero. Todos os verbos aí estão na primeira pessoa do singular e tem como sujeito para eles o eu. Chamo atenção aqui, andar. Quantas vezes vocês falam para mim andar, para mim fazer, para mim comer? Antes de verbo, eu não uso mim. Mim não faz nada. Vocês não são índios. Então, vocês têm que usar o eu. Eu, para eu andar, para eu fazer, para eu comer, para eu trabalhar. Tá claro isso? Então, aqui, o sujeito do verbo andar é o pronome eu. Observem que aqui em pedir e espero, vocês sabem que é o eu por causa do verbo, mas ele está oculto, certo? E no verbo movam-se, aqui eu peço que quem se mova na direção certa? As pessoas. Então, os verbos pedir e espero, como eu disse, tem como sujeito a primeira pessoa do discurso eu,
vocês sabem isso por causa da terminação do verbo, mas vocês sabem que está oculto, ok? Não é isso? Então, continuando. Neste capítulo, serão apresentadas relações morfossintáticas do sujeito. Aí, o que eu preciso? Que vocês grifem o que é morfologia e que vocês grifem o que é sintaxe. A junção da morfologia com a sintaxe se chama morfossintaxe. Vamos lá. Considerando que a morfologia é a parte da gramática que estuda as classes de palavras e suas flexões, o que é classe de palavra? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, preposição, conjunção, interjeição. Esqueci de duas. Substantivo, adjetivo. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Aí depois tem verbo, interjeição, preposição, conjunção. Faltou uma. Bom, essas classes de palavras, que são 10, formam a morfologia, certo? A sintaxe, grifem aí. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a relação entre as palavras na frase, na oração. Pode-se concluir que a morfossintaxe do sujeito vai ter como foco as palavras que podem exercer a função de sujeito em uma oração. Então, quando eu falo para vocês assim, eu estou em casa. Quem é que está em casa? Eu. Eu. Qual é o sujeito? Se vocês disseram que eu estou em casa, qual é o sujeito? Eu. O sujeito é eu. Aí eu pergunto, esse eu pertence a qual classe gramatical, a qual classe de palavra? Eu é o quê? É substantivo, é artigo, é verbo, é pronome? Ele é o quê? Ele é o quê? Substantivo. Não, pronome. O eu é pronome. Isso aí, ele é pronome pessoal do caso reto. Mas ele vai assumir um papel de substantivo. Porque quando eu falo eu estou em casa, esse eu é um pronome que substitui o nome de alguém. Fernanda está em casa, concordam? Então, ele tem valor de substantivo, mas ele é pronome. Então, vamos lá. Substantivos ou palavras substantivadas. O que é isso? Vamos acompanhar. Substantivos ou palavras substantivadas. Além dos substantivos, palavras de outras classes morfológicas podem assumir o papel de substantivo, quando essas palavras forem antecedidas por um determinante, que são artigos, pronomes adjetivos ou numerais. Vejamos. Nesses casos, disse que a palavra foi substantivada. Prestem atenção nesse primeiro exemplo. Depois eu vou dar outros exemplos para vocês, tá? Então, os ciclistas enviaram a carta. Quem é que enviaram a carta? Olha o verbo aqui. Os ciclistas. Isso aqui corresponde ao sujeito. Mas eu tenho um núcleo dentro desse sujeito. O meu núcleo é ciclistas, que é um substantivo. Então, esse é o tipo de sujeito mais comum, em que eu vou ter um núcleo e esse núcleo será um substantivo. Observe que eu tenho o artigo acompanhando o substantivo, certo? Agora, olhem o segundo exemplo.
O pedalar e o caminhar são atividades prazerosas. O que são atividades prazerosas? São é o verbo. O pedalar e o caminhar. Gente, sozinho, pedalar e caminhar são o quê? Morfologicamente, pedalar e caminhar são o quê? Pedalar, caminhar, são o quê? São verbos? Aí são verbos Claro, são verbos. Eu pedalo, eu caminho, tu pedalas, tu caminhas, ele pedala, ele caminha. Então, pedalar e caminhar são verbos. Mas aqui, eles assumiram um outro papel. Eles assumiram, observem quem é esse cara aqui, ó. Isso que eu estou circulando é o quê? O que é isso que eu circulei aí? Qual classe de palavra pertence a esse o? Substantivo, adjetivo, artigo. É o que isso? Alguém falou aí, eu não escutei. Artigo. E aí eu preciso que vocês tenham uma coisa em mente, que eu vou até anotar aqui no cantinho. O artigo substantiva qualquer classe gramatical. Então, se eu tenho uma classe gramatical, por exemplo, o verbo, e esse verbo está antecedido de artigo, ele passa a ser substantivo. Então, normalmente, pedalar e caminhar são verbos, sim. Mas nessa frase, eles foram substantivados. Eles são, nessa frase, sujeitos. E é um sujeito composto que tem dois núcleos. Caminhar e pedalar. São núcleos e tem valor de substantivo porque o, que é artigo, substantivou tais palavras. Ana Luísa, você quer falar alguma coisa, meu amor? Tá com alguma dúvida? Não? Ficou claro isso aqui, gente? O que são atividades prazerosas? O pedalar e o caminhar. Isso aqui é o sujeito. Se é sujeito, eu já tenho que ter em mente. Vai ter como núcleo substantivo ou palavra substantivada. Ok? Aí, ó, podem grifar isso aqui. Os verbos estão acompanhados do determinante o, que é um artigo. Por isso, estão substantivados. Podem grifar. Vou limpar aqui meus desenhos para poder subir. Subir não, vou passar para a próxima parte. Vamos lá. Aí aqui, pronome com valor de substantivo. Isso aqui é muito simples. É aquele exemplo que eu usei. Eu estou em casa. Quem é que está em casa? Eu. Eu é o sujeito que assume o nome de uma pessoa. Então, vamos lá. Pronome de valor substantivo. Pronomes... Pronomes que podem ser usados no lugar substantivo. É isso que é um pronome de valor substantivo. Podem grifar. São pronomes que podem ser usados no lugar de um substantivo. É o caso, gente, de todos os pronomes pessoais do caso reto, alguns do caso oblíquo e alguns pronomes indefinidos. Por exemplo, ele entregou a carta ao vice-prefeito. Esse ele não substitui o nome de alguém? Antônio, Davi, Arthur. Poderia ser qualquer nome aqui, não poderia? Qualquer nome no masculino singular, não poderia? Então, entregou a carta aberta ao vice-prefeito. Esse ele já substitui, deixa eu colocar aqui essa informação. Substitui um nome
Por isso, tem valor de substantivo. Tá claro? Então, se ele substitui um nome, por isso ele tem valor de substantivo. Ele é um pronome pessoal do caso reto, ele é núcleo do nosso sujeito e ele tem valor substantivo porque substitui um nome. Até aí, alguma dúvida? Não. Ô, tia, Fala, Ana. é para anotar essa coisa que você escreveu? Essas observações eu julgo importante que vocês anotem, Ana. É uma compreensão a mais, tá bom? Observem aqui. Tudo e todos o impacientavam ultimamente. Ou seja, alguém ficava impaciente ultimamente com a atitude de alguém. Então, vamos lá. Tudo e todos, qualquer coisa, todas as pessoas o impacientavam ultimamente. Então, esse tudo e todos são pronomes indefinidos que substituem outras palavras, que substituem um substantivo. Como se eu dissesse assim, as pessoas, as coisas o impacientavam ultimamente. Tá claro isso? Ou seja, também substitui nomes, também substitui substantivos e por isso tem valor de substantivo. Posso prosseguir? Sim. Vou limpar aqui no desenho. Pode, Ana, limpar? Vou limpar, então, para poder subir. Tá bom? Vamos lá. Numerais com valor de substantivo. O que é numeral, gente? É aquela classe de palavra que indica quantidade, que indica ordem, que indica multiplicação e que indica divisão. Os numerais cardinais são aqueles que indicam a quantidade. 1, 2, 3, 1.000, 1.500, não é isso? Os numerais fracionários indicam fração, indicam divisão. Multiplicativos indicam multiplicação, que é o caso do dobro, triplo, quádruplo. E nós temos os numerais ordinais, que indicam ordem. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, isso são os numerais. Relembraram? Aí, quando eu falo de numerais de valor substantivo, é qualquer numeral que vai ser usado no lugar de um substantivo. Por exemplo, os 5 continuaram a pedalar. Esse os 5 substitui qual outra palavra aí? Qual palavra poderia estar no lugar de 5? Eles. Eles continuaram a pedalar. Beleza, aí seria um pronome. Mas se eu quisesse deixar o os e tirar o 5, poderia ser os meninos, os garotos, os amigos, não é isso? Então, qualquer palavra que eu colocasse ali no lugar de 5, seria o quê? Seria substantivo. Então, eu sei que esse 5 está substituindo garotos, meninos, amigos, colegas. E, por isso, tem valor de substantivo. Ok? Ok. Vamos. Apenas o primeiro e o segundo receberam o prêmio. Quem é que receberam o prêmio? Apenas o primeiro e o segundo. O primeiro e segundo colocados, o primeiro e segundo lugares, o primeiro aluno, o segundo aluno. Mas eu não me referi se foi aluno, se foram lugares, se foram colocados. Eu não me referi, eu só coloquei apenas o primeiro e o segundo. Neste caso, primeiro e segundo substitui o nome de alguém, certo? Se substitui o nome de alguém, eu tenho numerais ordinais como núcleo do sujeito, por isso tem valor de substantivo. Então, quando eu falo em morfossintaxe,
eu estou falando daquelas palavrinhas que são substantivo, que são pronomes, que são numerais e que assumem o valor de substantivo dentro da oração, sendo, então, sujeito. Ok? Tá claro isso aí? Sim. Vamos lá. Nós temos alguns minutinhos ainda. Eu vou começar a fazer isso aqui com vocês, que está pedindo o seguinte: elabore orações em que os termos dados a seguir não exerçam a função de núcleo do sujeito. Ah, não, exerçam, desculpa. Elabore as orações em que os termos dados a seguir exerçam. Eu olhei esse não aqui, aí me confundiu. Então, exerçam a função de núcleo do sujeito. Não é muito simples, pelo fato de nós não termos muito hábito de usar algumas coisas aqui como núcleo do sujeito. Então, vamos lá. Aqui, esse aqui é simples. Amigos e eu. Uma sugestão de resposta seria uma sugestão de resposta. Meus amigos e eu decidimos ir ao passeio de bicicleta. Aí observem que o verbo é decidimos. Quem é que decidimos? Meus amigos e eu. Isso aqui é o sujeito. Então, beleza. Este é mais simples. Depois, eu estou pedindo turma. Aí eu tenho que colocar turma como núcleo do sujeito. Eu poderia colocar a turma do 7º ano, ou aquela turma homenageou o professor. A turma do 7º ano homenageou o professor. Olha o verbo aqui, homenageou. Quem é que homenageou o professor? Aquela turma. Qual é o substantivo? Turma, portanto, turma, núcleo do sujeito. Depois eu vou dar um tempinho para vocês copiarem enquanto eu faço a chamada. Só presta atenção nesse não aqui, galera. Não é um advérbio de negação. Normalmente, o advérbio de negação, ele tem dificuldade em ser núcleo. Qualquer advérbio tem dificuldade em ser núcleo. Mas aqui, de que maneira eu colocaria o não como núcleo do sujeito? O não é uma palavra muito forte. Antes dele, um artigo ou um pronome, alguma palavra que seja determinante desse substantivo, né? Então, por exemplo, o não que recebi me entristeceu. O que é que recebi que me entristeceu? O não. Isso aqui passa a ser o núcleo do meu sujeito, ok? Esse não, eu disse a vocês que é um advérbio, mas aqui ele assume papel de substantivo porque ele foi substantivado pelo artigo. Então, fala, meu amor. Eu coloquei assim, não é uma resposta. Tá errado, né? Porque não tem artigo, no caso. Não sozinho? Você colocou? Olha só. Eu coloquei não é uma resposta. Não é uma resposta. Aí eu vou perguntar, o que é uma resposta? Esse não é uma resposta ficou meio sem sentido. Por exemplo, eu não sei se não é uma resposta ou não é uma resposta. Você está me entendendo? A pontuação aí, ela fica inadequada. Então, para que você consiga fazer com que essa frase tenha sentido, coloque o artigo antes dele. O não é uma resposta. Obrigada, tia. De nada, amor. Depois eu tenho que colocar como núcleo 80 e como núcleo aceitar. 80 é numeral e aceitar é verbo. Então, 80, como nós colocaríamos? Os 80 alunos... não, posso não colocar alunos. Tenho que colocar só 80, senão o núcleo passa a ser alunos. Por exemplo, os 80 compareceram à prova.
todos os 80 compareceram à prova. Aí você torna isso aqui como núcleo. Mas, se vocês fizessem, como eu tinha dito, os 80 alunos, o núcleo seria alunos, não 80. Por isso que a gente tem que tirar, tá bom? Tem que ser só 80. E aqui, o aceitar favorece a criação de um ambiente de respeito. Tá ótimo. Enquanto vocês anotam, destravem os microfones, por favor, que eu vou fazer a chamada e aí eu gostaria de ouvi-los. Combinado? Bom dia. Tá bom? Aí eu vou começar pelo 7º. Não saiam não, tá? Estou fazendo a chamada enquanto vocês estão respondendo. Aí hoje eu vou começar pelo 7º B, porque na última aula eu comecei pelo A. Hoje é 27. Não, tia, você começou pelo B, não. Não, comecei pelo A na última. Vamos Hoje lá. foi pelo A mesmo. Eu não estava na Amanda aula. foi a audentista, ela me falou. Alicia. Arthur Bauer. Arthur Matos. Aqui. Cecília. Aqui. Davi. É biscoito, não bolacha. Diego. Tô aqui. Esther. Esther tá aí. Ela estava, foi a primeira a entrar. Ai, será que Esther saiu, gente? Ok. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Ok. Heitor. Aqui. Luana. Brotei. Deus. Aqui. Murilo. Tô aqui. Naika. Tô aqui. Thales. Aqui. Theo. Norberto. Presente. E Arthur Polese. Foi. Agora, 7º A. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Presente. Arthur Zupelli. O tia já pode sair? Não, pode não. Tá. Arthur Zupelli. Peraí. Bruna. Presente. Beleza. Daniel. Não está assistindo aula. Gabriel Kendi. Presente. Gabriela. Eu tô aqui. João Henrique. Presente. Luísa. Luísa Belisário, tá aí hoje? Marcelo Henrique. Oi. Marcelo, eu tava com saudade. Você não assistiu a aula semana passada? Ô, por tia, quê? não, eu tava, semana passada, eu tive que ir lá em Vitória para fazer meus exames lá de alergia. Ah, tá bom então, amor. Maria Clara. Presente. Mariana. Aqui, tia. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Matheus Bissoli tá aí hoje? Matheus Marcos. Matheus Sutil. Aqui. Matheus, isso. Vitória. Ian. Presente, tia. Vitória presente. Sim, Ian também. Tá aí, Ian? Tô aqui, tia. Tô aqui. Falou, meu amor. Zaira hoje não está, né? Beleza. Pessoal, por que eu pedi a vocês para não... Peraí. Pra não ir embora. Aqui. Por que é que eu pedi para vocês não saírem? Porque eu vou agora verificar a questão da prova. Se realmente estiver errado, eu já vou colocar o anexo certo lá. Me desculpem, tá? Todas as orientações para a semana estão no Alunos Book. Então, o que vocês devem fazer hoje já está lá, ok? Havendo alguma dúvida, pode me mandar um WhatsApp e a questão da prova vou acertar agora lá. Então, quem precisar
dá uma lida, uma manuseada no livro para conseguir fazer a prova, já faça isso, certo? Para que vocês consigam fazê-la de maneira eficiente, ok? Amores, um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom e até quarta-feira. Até quarta-feira, tá bom? Tchau. Beijinho, tchau. Tchau.